Nos anos 80 surgiu um super-herói que conseguia resolver qualquer problema usando como arma apenas a sua inteligência, um canivete suíço e qualquer coisa que estivesse disponível. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Ele era capaz de conter um vazamento químico usando apenas uma barra de chocolate, ou desativar um míssil com clipes de papel. Seu superpoder era uma inteligência privilegiada e a capacidade de transformar coisas simples em soluções engenhosas que nunca ninguém poderia imaginar. Seu nome? MacGyver. Tudo começou quando John Ritchie, Henry Winkle e Lee David Slotoff se juntaram e tiveram a ideia de fazer uma série sobre um agente secreto discreto, que não usava armas, mas sim a inteligência para resolver os problemas. Eles venderam o roteiro para Paramount Television e a ABC se interessou pela série, que estreou nos Estados Unidos no dia 29 de setembro de 1985 e teve 7 temporadas. MacGyver chegou ao Brasil no ano seguinte, estreando na Rede Globo no dia 6 de janeiro de 1986, com o nome de Profissão Perigo. E passava na TV todas as segundas-feiras às 9h30 da noite, sendo transmitido até o seu final em 1993. Também chegou a passar na Sessão Aventura nos finais de tarde. Diferente de outros países, no Brasil ela ganhou uma vinheta de abertura especial, feita pela própria Rede Globo, onde apareciam cenas da série enquanto tocava a música Tom Sawyer, da banda canadense Rush. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. A série foi dublada do início até o 19º episódio da terceira temporada pelo estúdio carioca Herbert Richards. A partir daí, a dublagem ficou com a VTI Rio. E quem dava voz ao ator principal era Garcia Júnior, o mesmo que dublava o He-Man, Arnold Schwarzenegger, Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas e muitos outros personagens conhecidos na época. A série acompanhava a vida do agente secreto Angus MacGyver, que era interpretado pelo ator norte-americano Richard Dean Anderson. MacGyver se formou em física pela Escola Técnica Western Tech e era extremamente inteligente. Ele tinha servido o exército americano no Vietnã como técnico da Brigada Antibomba e trabalhava no Departamento Governamental de Serviços Externos dos Estados Unidos até ser recrutado por seu amigo Pete Thornton para trabalhar como agente secreto e solucionador de problemas para a Fundação Fênix em Los Angeles. Diferente da grande maioria dos super-heróis que faziam sucesso naquele tempo por serem durões e bons de briga, e geralmente usavam armas para se defender e atacar seus inimigos, MacGyver era totalmente o oposto. Ele era aquele cara legal e sensível e costumava demonstrar medo e os seus sentimentos. Tanto que algumas vezes acabava se culpando por algumas tragédias pessoais, como por não estar junto com a mãe no seu leito de morte e nem no seu funeral por estar numa missão no Afeganistão, ou por ter desistido de uma competição de carros por lembrar de um acidente fatal em que esteve envolvido. Ou mesmo quando teve um tipo de uma crise de pânico depois de presenciar a morte de uma amiga em um acidente de alpinismo. Ele era apaixonado por causas sociais, era defensor do controle de armas, igualdade racial e assistência aos pobres. E sempre se oferecia para ajudar os menos privilegiados. Ele tinha uma conexão especial com as crianças e também era um defensor ferrenho do meio ambiente e espécies ameaçadas de extinção, como águias, o rinoceronte negro e lobos, tanto que acabou se tornando vegetariano ao longo da série. MacGyver era uma pessoa extremamente preparada para qualquer tipo de missão e podia escalar montanhas, voar de asa delta e paraquedas, apesar de seu medo de altura. Além disso, costumava praticar hóquei no gelo, corrida, pintura e violão. Dá para ver que era um moço bem prendado, como se diz no interior. E como se fosse pouco, ele ainda falava russo, alemão, francês, italiano e espanhol. Sabia a língua americana dos sinais,
como usar bandeiras internacionais de sinalização marítima e como decifrar código Morse. MacGyver preferia resolver os conflitos sem violência, sempre que possível, e tinha como arma apenas um canivete suíço, fita adesiva, alguns palitos de fósforo e a aplicação prática de seu conhecimento de química e física, onde era capaz de transformar coisas simples do dia a dia em coisas inacreditáveis em questão de minutos, resolvendo problemas que pareciam impossíveis e sair das piores situações. Ele seria capaz de fazer uma granada de mão usando apenas um chiclete Plock, um pouco de Deep Link e uma embalagem de sal cisne. Ou um transmissor interplanetário com um radinho a pilha, bombril e uma antena. E foi essa capacidade de usar objetos comuns para realizar feitos incríveis que levou MacGyver a ser tão cultuado por fãs ao redor do mundo. Tanto que os fãs da série acabaram criando a palavra MacGyverismo para designar qualquer tipo de improviso usando objetos básicos. A popular gambiarra, como chamamos aqui no Brasil. Os materiais usados nos truques geralmente eram coisas encontradas nos locais de gravação. E o que muita gente não sabe é que, apesar de parecerem absurdas, muitas dessas gambiarras mostradas na série tinham sim um fundo científico. É que os roteiristas de MacGyver consultavam cientistas de verdade para terem um mínimo de base científica em cada gambiarra que aparecia, mesmo eles tendo admitido que seria muito improvável alguém conseguir fazer com que algum desses truques desse certo na vida real. De qualquer jeito, nas poucas vezes que MacGyver usou produtos químicos que a gente tem em casa, os roteiristas evitaram de dizer com precisão todo o processo ou não falavam alguns dos produtos usados, para evitar que algum maluco tentasse fazer em casa e acabasse explodindo o bairro todo. Depois de um tempo, os produtores acabaram ficando sem ideias novas para os truques. Então, eles lançaram um concurso oferecendo um prêmio em dinheiro para quem enviasse sugestões que pudessem ser usados na série. Foi daí que surgiu a ideia de MacGyver consertar o radiador do carro usando claras de ovo. Uma gambiarra que é lembrada até hoje pelos fãs da série. O ator Richard Dean Anderson foi selecionado para interpretar MacGyver por ter dado um toque mais humano ao personagem na hora do teste. Tudo porque na hora de ler o texto ele colocou seus óculos, o que fez com que os produtores pensassem que ele tivesse feito isso para o personagem, quando na verdade ele era míope. E por incrível que pareça, era o próprio ator que costumava fazer as cenas de ação na série, dispensando o uso de dublês. Tanto que ele acabou se machucando várias vezes durante as gravações, indo até parar no hospital. Aliás, você já se perguntou por que MacGyver se chama MacGyver? Sabia que o nome tem a ver com uma rede de fast foods? Acontece que na hora de escolher o nome para o personagem que estrelaria a série, Zlotov queria um nome que fosse o mais masculino possível. Então ele sugeriu que se chamasse apenas Guy, cara, em uma tradução para o português. Só que os outros produtores não acharam que esse seria um nome forte o suficiente para o personagem. Como naquele tempo o McDonald's estava muito popular na América, as pessoas tinham a mania de fazer piadinhas colocando Mac na frente dos nomes. Então Zlotov sugeriu que colocasse Mac na frente do nome, que então ficaria MacGuy. Mas mesmo assim os produtores não acharam que estava bom o suficiente, pois eles queriam que o nome tivesse 3 sílabas. Então, depois de muita discussão, chegaram ao consenso de que o personagem se chamaria MacGyver. Durante praticamente toda a série, o personagem foi chamado por seu sobrenome, MacGyver, ou Mac, e seu primeiro nome, Angus, só foi revelado na última temporada, quando ele descobriu que tinha um antepassado no século VII com o mesmo nome. O curioso é que no episódio piloto e no merchandising de lançamento da série foi divulgado que seu primeiro nome era Stacy. Outra curiosidade é que em alguns países que falam espanhol, principalmente na América Latina, por causa de um erro na hora da dublagem, eles pronunciam MacGyver e não MacGyver como seria o correto. A série, que tinha Los Angeles como cenário, quase precisou ser cancelada ainda nas primeiras temporadas, por causa do seu alto custo de produção, e precisou ter seu local de gravação mudado para Vancouver, no Canadá.
MacGyver fez tanto sucesso que foram feitos 2 filmes para TV sobre ele: MacGyver, Tesouro Perdido de Atlântida e MacGyver, Julgamento Final, todos lançados pela ABC em 1994. E também foi reverenciado em alguns episódios de Os Simpsons, já que as irmãs gêmeas de Marge, a Patty e a Selma, eram obcecadas pelo personagem. Quem fez a dublagem na versão americana da animação foi o próprio Richard Dean Johnson. MacGyver foi uma das séries mais populares dos anos 80 e marcou a vida de quem era criança e adolescente naquela época e que vibrava com cada truque e cada solução mirabolante da série, e que se inspira até hoje a usar o que tem em casa para resolver seus problemas e fazer as suas próprias gambiarras. O único arrependimento do adulto de hoje é ter perdido o episódio em que MacGyver ensinava como fazer gasolina.